Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus por mais uma rica oportunidade de poder ministrar sua santa e gloriosa palavra. Quero agradecer ao meu bispo pelo convite. Que Deus me abençoe ricamente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, minha pastora Carla. Eu confesso que quando eu vi a escala no grupo, deixa eu confessar algo. Eu olhei, eu não sabia o que era o dia 20. Eu comecei... Imagina, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que eu não sabia que era o dia 20, porque eu não me atentei, não lembrava. E eu comecei a perguntar para mim mesma, eu falei, por que dia 20? E começou a dar um negócio aqui, irmãos. E eu comecei a dizer, por que dia 20? Fiquei, se alguém entrasse na minha casa, porque o Espírito Santo de Deus já estava ministrando ao meu coração. Não é fácil, irmãos, ministrar exatamente no dia um culto de ação de graças pela vida do nosso bispo. E comecei a orar a Deus e perguntar para Deus qual era a palavra, e não via palavra nenhuma. E há uns dias atrás, depois o Senhor me deu a palavra, e uns cultos atrás a missionária Ivone abriu o culto aqui, foi exatamente a palavra. Depois trouxe o pastor Levi, ele deu uma viajada aí na Bíblia, e ele mencionou exatamente esta palavra. Então, abramos as nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 14, capítulo 14, o verso 22. A epígrafe diz assim: Jesus anda por cima do mar e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Só até aí, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e graça e de maravilha, Paizinho querido do céu, a tua palavra, meu Deus, ela foi lida. E agora, Pai querido e amado, eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor me use com a tua autoridade, com a tua intrepidez e com a valentia do teu Espírito Santo. Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Ah, Senhor da glória, revela a tua palavra no profundo, Pai. Vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai levantando. Pai, faça a tua obra, Pai querido e amado, é o que nós te pedimos. Te agradecemos, Pai, certos da bênção, da vitória, em nome de Jesus, amém. Podeis vos sentar. Deus abençoe, pastor Moisés, cantora Sara, Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus estava aqui convocando pessoas fortes e aptas a lidar com frustrações, dispostas a enfrentar adversidades. Lembro bem, numa passagem de Pedro ali, quando ele havia passado a noite inteira pescando, tentando pescar e não havia pego nada. E ele estava lavando as redes. E quando Pedro ali lavando as redes, tirando a sujeira, só lava as redes quem está disposto a continuar batalhando e quem está disposto a não desistir. Pedro estava tirando as frustrações, Pedro estava lavando e tirando o medo, arrancando ali da rede, tudo aquilo que, todas as frustrações daquele momento.
E a base do ministério de Jesus é essa. Se nós formos olhar seus ensinamentos, são ensinamentos que buscam pessoas fortes ou que estão dispostas a se fortalecer nele, porque é dele que vem a nossa força. Aleluia! Vimos também quando ele entra com os seus discípulos e houve uma grande tempestade, mas Jesus estava no barco. E agora olhamos aqui para o capítulo 14, o verso 22, aonde Jesus está dizendo para eles, está ordenando, está obrigando. Lá em Marcos diz que ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. Lá eu pedi. Agora aqui vocês já subiram de nível. Agora aqui vocês vão e eu vou depois. Como vai depois? Se estamos indo. Os discípulos, eles estavam presos às experiências anteriores. Porque eles sabiam da tempestade que eles já haviam passado. Porém, Jesus estava no barco. Aqui agora está só os discípulos. E Jesus está dizendo para ele, vão. Eu estou mandando. E eu vou depois. Aleluia. E eles entraram no barco. E a palavra de Deus diz que eles estão em alto mar, no meio. E começa a tempestade. Jesus disse que iria, mas ele não disse para eles como que ele chegaria até eles. Eles entram e obedecem. O que eu acho interessante é que quando nós obedecemos, as coisas começam a dar errado. Quando Jesus manda, a obediência, ela pavimenta a estrada do milagre. Só que, observem, que quando a gente obedece, as coisas, como eu já falei, começam a dar errado. Eles obedeceram. E o mar começou a ficar bravio. O que Deus está falando e procurando é gente determinada. Gente disposta a enfrentar as adversidades. Todos eram discípulos do Senhor Jesus. Nem todos eram pescadores. Foi ficando um pouco difícil. E os discípulos começaram a olhar e dizer, ele disse que vinha. Mas vem como? E a palavra de Deus diz que na quarta vigília da noite, a partir das 3 horas da manhã, os discípulos cansados, todos com medo, olhando para lá, e quem é que vem? Literalmente, Jesus andando sobre as águas.
Jesus tirando uma onda. Talvez sofrendo. Irmão, eu estava em casa. Porque Jesus, Ele é amor. Talvez muitos olhem e achem acho que Jesus é carrancudo, não é verdade? Eu olho para Jesus e vejo que Jesus vinha brincando. Irmãos, é uma experiência extraordinária. Só o mestre, só ele poderia fazer isso. Andar por cima das águas. E Jesus vem às 3 da manhã. Você acredita? Acredita que Jesus vinha brincando, cumprindo aquilo que faria, sim ou não? Sim. Ele disse: eu vou. Não disse para os discípulos se chegaria de barco. Quando ele está perto, alguém grita: um fantasma. Para quem já estava com medo, era a oportunidade de correr. Correr para onde? Irmãos, mas muitas vezes a vida, ela nos coloca em situações onde você não tem rota de fuga. Para onde os discípulos iam correr? 12 homens dentro do barco, não era mulher. Não era mulher que estava fazendo escândalo, não, era homem. Era 12 homens que estavam gritando: fantasma. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: homem quando faz escândalo é pior que mulher. Aleluia. É, pastor Moisés. Homem quando junta homem para fazer escândalo, misericórdia. Jeová da glória. São momentos cruciais que as pessoas fazem a diferença. Quando lutamos por aquilo que queremos e acreditamos, nós mesmos nunca perderemos. Morremos por aquilo que acreditamos e vencemos. Até a morte se enganou quando Jesus, que achou que Jesus tinha vencido Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. Onde sempre esteve. O que Deus está preocupado, procurando, são pessoas que tenham coragem de se posicionar. Ninguém corre, fantasma. Aí Pedro, gente que tem coragem. Aquele que pegou a espada, ó, na orelha do moço, corta a orelha, e Jesus vai lá e pega a orelha do moço e coloca, sem precisar de bisturi, sem precisar de anestesia. Fez a primeira plástica sem deixar marca. Ó, o Pitangui perde para ele longe. Deixa eu te dizer uma coisa: Pitangui já morreu e Jesus continua vivo, fazendo milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio. Oh, me canta lá, Brachépia. E eles
continue Pedro gritando, dizendo: fantasma. E uma voz lá de fora diz: fantasma, quem sou eu? Aleluia! Talvez Pedro disse: pessoal, dá uma olhadinha aí para ver se é ele mesmo. Mas o vento, irmãos, estava muito forte. Quem era que enxergava? Quem aqui já passou um medo daqueles de tremer as pernas? Quem? A igreja, nossa, tem gente aqui que nunca passou medo de tremer as pernas. Aí Pedro logo disse assim: Senhor, se é o Senhor, manda ir ter contigo. Poxa, eu estou mesmo a fim de ter uma experiência extraordinária. Quem aqui não já fez a oração dizendo: Senhor, eu quero ter novas experiências contigo, eu quero ter experiências extraordinárias contigo? Quem já fez? Quem já fez essa oração? Quem fez? Aleluia! Oh, é verdade, né, pastora? Aleluia, aleluia, aleluia. Grande, forte, poderoso. Qual era o local mais seguro naquele momento? Bar. Se você estivesse lá, você estaria onde? Porém, quem quiser viver na mesmice, nunca vai estar preparado para viver o extraordinário de Deus. Preste atenção, o lugar do barco era o mais seguro. Não fica frustrado. Lá dentro tinham 12. Os que ficaram lá dentro, ficaram torcendo para quem saiu se afundar. Normalmente, queridos, é assim. Porque quem não se posiciona, odeia quem se posiciona. Quem não faz, detesta quem faz. Quem não vai, detesta ver você indo. Pedro diz: ai, Senhor, eu queria ir. O que Jesus disse? Não vem não, né? Não, Jesus disse: é, Pedro, é isso que você quer? Então vem. Pode vir. Eu imagino Pedro já do lado de fora ali, pisando já na água, talvez olhando e dizendo assim: João, tu que é assim com ele? Dá uma olhadinha para ver se ele mesmo. Irmãos, quantas das vezes Jesus nos chama para fazer algo, e às vezes nós questionamos, e às vezes ficamos até perguntando se verdadeiramente é o Senhor. Talvez pegue até o telefone e ligue. Aí eu vou ligar para ter mais uma confirmação. Mas Pedro, eu imagino, Pedro se encoraja naquele momento. Irmãos, é tremendo. Quando a força vem do alto, quando nós somos cheios de Deus, quando nós estamos na posição, quando nós temos certeza, quando nós queremos algo, a gente se levanta com uma coragem
coisa que só vem dele mesmo. E Pedro começa aí, Jesus diz assim para ele: vem, Pedro. E ele começa a andar. Irmãos, eu fico imaginando que quando ele começa a andar, ele fala: é tremendo. É maravilhoso essa experiência que eu estou tendo. Mas de repente, Pedro para e pensa: gente, mas isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. E quando ele começa a pensar que o que ele está fazendo é perigoso, o que acontece com ele? Ele afunda. E quando ele afunda, Jesus estava tão pertinho. De Pedro. Você está tão desesperado diante dessa situação que você está vivendo. E Jesus está tão perto de você. Jesus está dizendo para você: eu estou no controle do barco. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle da tua situação. Eu estou no comando da tua vida, da tua família, dos teus negócios. Eu estou no comando da tua saúde. Talvez você tenha recebido um diagnóstico médico, mas a palavra, deixa eu te dizer uma coisa, a última palavra vem do Senhor Jesus. A última palavra não vem do homem. Ei, para de olhar para o homem, para de olhar para o que o homem está dizendo, mas continua olhando para o alvo que é Cristo. E Jesus olha para ele, e quando ele começa a afundar, Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, se Pedro era de pequena fé, e os que ficaram no barco eram de pequeno o quê? Sabe o que Deus quer de nós? Atitude, posição, coragem, ânimo. Pastora Jo, mas hoje o culto de ação de graça, pela vida do bispo, a senhora trouxe uma palavra dessa? Palavra de ânimo, palavra de vitória. Palavra para um homem que se posicionou e está se posicionando a cada dia, que é um exemplo para mim e para você, que tem nos trazido ensinamentos, que tem nos enriquecido muito e muito, na nossa vida espiritual, e na nossa vida familiar, e na nossa vida profissional. Ele tem nos dado aula aqui de economia. A maioria de nós queremos viver no incrível, no sensacional e no extraordinário. Queremos fazer a diferença, mas não queremos sair do barco. O medo
para muitos está impedindo de você sair do barco e de você ter experiências extraordinárias com o Senhor e de você viver o extraordinário que Ele tem para a tua vida. Queremos fazer o que todo mundo está fazendo, mas não temos coragem de nos posicionar. Bispo Adevaldo, como eu já falei, o Senhor se posicionou e está se posicionando. O Senhor tem sido um exemplo. Eu conhecia o bispo lá do outro ministério, mas eu passei a conhecer o Senhor aqui. Lá eu conheci o seu testemunho e conhecia mais de ouvir falar do que agora nós estamos andando juntos. Apesar de eu não ficar mandando mensagem, não é verdade, mando mais para a pastora do que para o Senhor. Isso não quer dizer que eu não amo em Cristo Jesus, mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração, o meu carinho, e dizer que realmente o Senhor tem saído, e o Senhor saiu do barco, e o Senhor tem se posicionado, e o Senhor tem se colocado na brecha, e o Senhor tem sido esse homem, um exemplo para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Ebenezer está crescendo, vai crescer cada vez mais, e que Deus, Bispo Adevaldo, Ele continue te usando cada vez mais de forma tremenda, de forma poderosa, e que o Senhor continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pedro, irmãos, ele estava basicamente sozinho. Tem momentos da nossa vida que Deus nos deixa mesmo sozinho, né? Para nós termos mais experiências com Ele. Quem fica no barco só conta milagre dos outros. Mas quem sai do barco conta milagre de si mesmo. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Saia do barco para você contar milagres seus, para você viver milagres extraordinários. Não fique no barco, não tenha medo da tempestade. Enfrente, encare, porque Jesus está no controle e no comando de tudo. Ainda que você ache que você vai afundar, mas o general de guerra, ele vem com a mão forte e poderosa para nos levantar. O culto é ação de graça pela vida do bispo, mas quem recebe o presente aqui nesta noite somos nós. Somos nós também que estamos sendo presenteados, abençoados. O culto não é só para nós. O Senhor falando primeiro aqui e com a igreja. E nós vamos orar. O pastor Moisés já orou pelo bispo. Agora nós vamos orar pelo bispo, pela pastora Carla, pela família, pela Rebeca, pelo Mateus. Pode vir aqui à frente. Vamos estar orando, vamos nos colocar de pé. Eu não vou me estender mais na palavra. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus, aquilo que Deus tinha para falar conosco nesta noite. Aleluia! Leve esta palavra para a tua casa. O ano está